Apesar de ter revogado ontem o decreto 212/2025, que regulamentava a tributação das atividades da construção civil em Sinop, a Prefeitura confirmou hoje que vai seguir a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que até 2010 manteve forte jurisprudência no sentido de interpretação literal da redução dos subitens do setor. Logo, a dedução de materiais que restringia as mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação, que fica sujeita ao ICMS. O que é preciso ficar claro, o município, em razão da divergência de entendimento e da falta da pacificação sobre qual é a base que deveria incidir, o município, de maneira prudente, entendeu que o ISS ele é um imposto que incide sobre serviço. E o ICMS é que incide sobre materiais, que são mercadorias. Como no momento da aplicação da lei havia divergência e não tínhamos uma pacificação, o município seguiu o entendimento, já também naquele momento com entidades, com discussões que foram realizadas coletivamente, no sentido de dizer, olha, realmente o ISS incide sobre serviço, mão de obra, e aplicamos sobre a mão de obra. Hoje, o entendimento pacificado é que o material deve compor a base de cálculo. Então, por isso, a alteração do entendimento. Então, percebam, o município de Sinop vem sendo prudente desde então. É uma discussão árdua, porque ela traz muitas teses jurídicas, né? Porque a discussão é sempre sobre qual imposto incide sobre o quê. E hoje, a pacificação nos diz que a base de cálculo deve também trazer o material. Então, não é o município que estabeleceu esse entendimento, não somos nós em Sinop que assim o determinamos, mas é um entendimento federal que implica na aplicação da norma local. E o município de Sinop, hoje, ele não tem mais a possibilidade de interpretar de maneira mais restritiva a aplicação, porque até então aplicávamos sobre o serviço. Hoje, com a pacificação de que deve compor o material, o município de Sinop está se adaptando ao novo entendimento. É claro que a gente sabe que há uma fase de adaptação, é um tema complexo pela própria composição do que está na base de cálculo ou não, então a gente entende realmente que às vezes há uma dificuldade de interpretação. Mas assim como nós fizemos, estamos aqui para orientar, estamos aqui para esclarecer que nós agora, nesse momento, devemos acompanhar essa decisão e cumprir a legislação. A secretária explicou que até então não havia dúvidas acerca da tributação do ISS sobre a prestação de serviços. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, o STF, mudou o entendimento no julgamento. O município, no ano de 2017, quando foi aplicar a legislação alterada, naquele momento, fez uma interpretação de que nós deveríamos aplicar os 50% apenas de desconto apenas sobre a linha mão de obra da tabela CUB. Por quê? Porque havia uma divergência jurídica brigando aí na justiça, uma discussão se os materiais deveriam compor ou não a base de cálculo do ISS. E essa discussão aconteceu até o ano de 2020, quando o STJ pacificou o entendimento, dizendo que os materiais devem compor a base de cálculo do ISS da construção civil. No ano de 2024, agora, houve recente uma decisão judicial do STF que diz que realmente é preciso que os materiais componham a base de cálculo do ISS da construção civil. Como houve a pacificação desse entendimento, o município de Sinop, por recomendação do controle interno, por informações também da Procuradoria Jurídica, o município ele não pode mais adotar a interpretação que havia sido aplicada de apenas aplicar sobre a mão de obra, o desconto de 50%. Mas é preciso que nós façamos a aplicação do valor da tabela CUB, que já está estabelecido no Código desde o ano de 2017, e sobre o valor total da tabela CUB, devemos aplicar os 50% de desconto. Então, é importante informarmos a população que, mesmo com a revogação do Decreto 212, o município de Sinop precisa cumprir a legislação estabelecida, que é o artigo 167 do Código, e deve incidir sobre o valor total da tabela CUB. Ontem, a Câmara Municipal de Sinop comemorou e fez até uma coletiva para divulgar a revogação do decreto da Prefeitura. Mas, segundo a secretária de Governo, ainda será necessário um estudo técnico, já que o município não tem poderes para descumprir uma legislação federal.
para que a gente possa fazer algo adequado e atenda os anseios da sociedade, uma vez que o Legislativo está ali, sim, trazendo demandas que a comunidade apresenta a eles. E isso foi bem discutido tanto com os nossos líderes, o vereador Célio, o vereador Dilmair e o presidente da Câmara, para que, em conjunto, nós façamos um estudo e que possamos, dessa forma, buscar alternativas que não inviabilize e não traga danos ao erário, ao poder público municipal, e, dessa forma, o próprio Executivo proponha uma lei que, daí sim, é uma tratativa legal para que a Câmara faça devidas adequações ao nosso Código. E lembrar que a Secretaria de Finanças está em procedimento de contratação de uma equipe técnica para fazer todo um levantamento sobre o nosso Código Tributário, uma vez que ele já está defasado e ele precisa de uma adequação perante todas essas legislações que vêm sendo trabalhadas, tanto a nível federal como estadual, e assim o município de Sinop, que ele apresenta um crescimento grandioso e que requer grandes investimentos, possa estar sempre acompanhando e trazendo o melhor para a sociedade. O que não pode é se fazer vários decretos e a Câmara está atento a isso. Esse é nosso papel, é fiscalizar. Tendo legalidade de mudar a lei, manda a lei para cá, a gente muda ela. E vamos ouvir os engenheiros, vamos ouvir os construtores, vamos ouvir a comunidade. Vamos ir para o debate. O que é bom para a cidade é bom para todos. É isso que a Câmara Municipal espera. E nós não estamos fazendo uma receita. Existe a lei federal? Existe. Mas para que fazer um decreto em cima da lei federal? Então esse é nosso questionamento, esse é o questionamento dos 15 vereadores, tá? E acredito que eles ouviram a gente. Se faça uma nova lei, manda para a Câmara. Se não tiver os 15 votos, a maioria aprova. Mas que seja bom para todo mundo. E que as construções não parem, que a gente está ouvindo várias reclamações, tá? De aumento de imposto nesse momento. E nós não concordamos com isso.